aí, pessoal? Estão chegando por aqui? Boa tarde para quem está aqui nos Estados Unidos, boa noite para quem está no Brasil. Estamos aqui hoje com uma live super bacana. Deixa eu ver se eu consigo fixar o assunto. Prontinho, fixado aqui. Nossa live hoje vai ser com uma pessoa muito especial. É uma odontopediatra, a Rebeca. A gente vai falar sobre marketing pessoal no ambiente digital para os profissionais de saúde. Coloquei algumas musiquinhas aqui, que a gente já começa fazendo marketing pessoal com o próprio playlist, né? Escolhi um playlist falando de músicas de consultório para já inspirar aí o nosso assunto dos profissionais de saúde. Eu estou esperando as pessoas entrarem e também a Rebeca, a doutora Rebeca, para a gente bater um super papo com vocês aí nos próximos 50 minutos ou uma hora que nós vamos falar um pouquinho de marketing digital. Rebeca, na hora que você quiser entrar, deixa eu ver se eu já consigo falar com ela, pode entrar, tá? Deixa eu ver se eu já incluo ela aqui. Estamos aqui aguardando a doutora Rebeca para a gente falar de um assunto muito especial aí para os profissionais de saúde, marketing pessoal, né? Eu acho que está todo mundo aqui nesse momento mais concentrado no digital, conseguindo fazer suas reuniões, seus atendimentos, algumas de vocês tendo que atender urgentemente, né? E ao vivo. E a gente está, então, tentando trabalhar de uma forma diferente do que já estava acostumado, marketing digital. Olá, tô vendo alguns que já entraram aqui. Que delícia. Olá, Denise. Oi, Carla. Oi, doutora Rejane. Olha a cliente aí acenando, dando um oizinho aqui pra gente. Tudo bem, pessoal. Estamos aguardando aqui a doutora Rebeca. Se vocês quiserem mandar perguntas, tem uma caixinha aí de perguntas na interrogação. Então, podem escrever ali, fica mais fácil da gente visualizar durante a nossa live. E se vocês não conseguirem também, podem colocar nos próprios comentários, tá? Falando aqui com a doutora Rebeca. Vamos ver aqui. A doutora Rebeca está entrando. Para aquela conectada, um oizinho aqui. Olá, Olá, você me escuta? estou escutando. Eba, então já estamos online aí. Você está me vendo? Não, agora sim. Pronto, Agora ótimo, sim. Tudo bem, querida? perfeito. Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá Feliz em bom. participar aí dessa live. Muito feliz mesmo de estar aqui Que com você. bom. Eu também, muito feliz. Vamos então começar, né? Bom, boa Vamos tarde lá. para todos vocês, como eu havia falado anteriormente. Boa noite para vocês do Brasil também. Estamos super felizes em compartilhar com vocês algumas informações relacionadas ao marketing digital para os profissionais de saúde. Eu estava fazendo aqui
já um playlist direcionado para consultório, já entrando na vibe aí do mercado. E, bom, o intuito hoje é a gente falar com a doutora Rebeca, ela vai se apresentar formalmente para vocês, vai contar um pouquinho da experiência dela. Eu sou a Cintia Almeida, eu tenho esse Instagram, que é o Jornada Marca Pessoal. Eu sou especialista em estrategista em marca pessoal e marketing pessoal. E já falando um pouquinho dos profissionais de saúde, como eu ajudo vocês? Eu ajudo vocês a se posicionarem no mercado, a trazer um valor de vocês que você já tem hoje no mercado offline, no online, e também ajudo vocês a se posicionarem no offline. Então, eu falo que o meio online hoje, ele é simplesmente uma conexão do que você é no offline, né? Então, a gente sabe que é super importante estar presente nos canais e de importante, principalmente, para os seus clientes e pacientes. Bom, a Rebeca, antes dela fazer a apresentação oficial dela, já queria deixar aqui o agradecimento, né? Muito obrigada, Rebeca, por estar participando com a gente. A Rebeca, além de ser a doutora especializada em odontopediatria, mestre, ela é uma amiga minha e também cliente, é uma amiga minha de infância, então a gente tem um peso maior hoje aqui na live, porque a gente está conversando com uma pessoa realmente que tem uma importância muito grande para mim. É isso, doutora, vamos lá, pode se apresentar. Obrigada, querida. Um prazer estar aqui. Bom, eu sou, como a Cintia já disse, amiga de longa data, cliente. Nossa, ela agora é minha tutora na minha marca pessoal, que mudou muita coisa que eu nem imaginava e que teria que ser mudado mesmo. E antes de ser cliente, eu sou dentista, formada em 2000 pela Universidade Franca, e após a minha formatura eu comecei a minha caminhada atrás da minha especialização, que eu sempre sonhei em fazer odontopediatria, e vim para Araçatuba, que é onde eu moro, e fiz a minha especialização, o mestrado e o doutorado. Aí, ao longo da vida, alguns caminhos foram se modificando, eu acabei virando mãe e não segui a carreira acadêmica e fiquei só no consultório, na parte de atendimento clínico de pacientes, bebês, crianças e adolescentes, que eu tenho feito há mais de 17 anos. E a questão de uns 3 anos atrás surgiu uma oportunidade de virar empresária, além de tudo, né? Que de mãe, de dentista, de amiga, de tudo, a possibilidade de criar uma empresa voltada para o atendimento de profissionais na parte de brindes odontológicos, e assim surgiu a Odontofan na minha vida. E a Odontofan, ela, além de, né, revigorar o meu pensamento como profissional, me fez ter uma visão como empresária, que mudou muito a minha visão dentro do consultório e também a minha conduta nas mídias sociais. Só Esse é para meu breve situar, resumo. um resumão, né, inclusive, de tudo que você é. Só para a gente situar aqui as pessoas que estão entrando agora, a nossa live é sobre marketing pessoal no digital. A doutora Rebeca acabou de fazer a apresentação dela. E a Odontofan é uma empresa que a doutora Rebeca tem, que surgiu de uma grande sacada dela sendo a pessoa e o público-alvo da Odontofan, né? Então conta pra gente o que a Odontofan faz, Rebeca. Nossa, antes eu quero só salientar que tem muitos profissionais de saúde que eu tô vendo entrando, muito Ah, que feliz legal. em Oi, saber que eles gente. estão aderindo, né, a esse novo momento das redes sociais. Sejam Conheço vários bem-vindos. deles, muito legal, tô muito feliz mesmo. Então, a Odontofan, ela é uma empresa de brindes para profissionais. Até o momento nós atendemos só odontopediatras, mas a gente tem uma previsão aí de entrar no mercado de outras áreas. No caso, medicina, Uhum. fisioterapia, nutrição e também fono, enfim, nós temos já um projeto, inclusive, com itens já especializados prontos para serem lançados, né? A questão da pandemia deu uma atrasada um pouco no nosso cronograma, mas isso mudou para tudo e para todos. E então nós estamos seguindo só com o ramo de odontologia por enquanto, né? Uhum. O E que eu acho que é legal a gente falar aqui um pouquinho também, Rê, é sobre a pandemia, né? Como você já citou, e a gente tem visto várias sim, lives falando sobre isso, foi uma grande oportunidade para a gente retomar um trabalho que já estava aí na gaveta, né? Que era o da mentoria relacionado ao marketing exatamente. pessoal.
E Vendo o já lado que positivo da pandemia. Exato, já que, né, temos um pouquinho mais de tempo, no caso dos profissionais de saúde, que muitos deles agora não podem atender de forma offline, né? Então, por que não tirar esse projeto da gaveta? E foi o que a gente fez, né? Então, a gente transformou aí um desafio, digamos assim, uma dor, né, numa oportunidade. E eu acho que é isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que tem sido para você trabalhar o marketing pessoal que você já fazia antes, né, dessa quarentena que a gente está vivendo e já conduzia muito bem? E como é que você tem trabalhado agora na quarentena, então, com o seu marketing pessoal, com seus pacientes, com as mães dos seus pacientes e também com os seus clientes da OdontoFan? Eu já estava presente nas redes sociais profissionalmente há uns 3, 4 anos. Antes da Odontofan, eu comecei a transformar o meu Instagram e meu Facebook em profissional. Então, isso já foi uma mudança que eu fiz há um tempo. E depois que a Odontofan entrou na minha vida, eu comecei a melhorar a questão do meu pessoal, porque a Odontofan eu tenho uma equipe, né, que me ajuda, eu tenho uma agência de publicidade que fica por trás das postagens, porque logo no início eu comecei fazendo, mas ficou inviável tomar conta de consultório, de casa, de filhos, de vários perfis. Então eu acabei passando a Odontofan para uma agência de publicidade e eu cuido pessoalmente da minha porque eu tenho uma facilidade em mexer com programas de edição de imagem, justamente por isso surgiu a Odontofan, né? E aí eu cuido da minha. O que mudou depois da pandemia, que eu notei muito, foi que nós temos mais tempo em casa, óbvio. A gente consegue pensar melhor, analisar melhor. Então, a primeira mudança crucial foi a questão da nossa parceria sobre a marca pessoal, né? Mudar o que tinha que ser mudado. Para quem está aí assistindo, que é profissional da saúde, gente, é muito importante. A Cíntia depois vai colocar melhor para vocês como uma pessoa para te guiar, para te informar e te mostrar o que é uma marca pessoal bem conduzida faz a diferença. Então, isso foi um ponto positivo. Pode falar, assim, depois eu complemento. Eu acho que é importante só a gente colocar aí, porque, como você mesma disse, né, administrar isso com uma agência é um peso maior porque você tem que falar, né, com a agência, você tem que entrar em contato com a agência. Então, assim, você já ter os seus valores definidos, né, ter a clareza do seu objetivo, de onde você quer chegar, né, a consistência que você tem hoje no seu consultório, como você passa isso para os seus pacientes de uma forma mais fácil de visualizar, fica muito mais fácil o trabalho com uma agência, né? E da agência também, por conhecer todo o seu trabalho de gerenciamento de marca pessoal. Então, acho que A, a dif a, importância dif de entender é isso. isso. A minha diferença entre a minha página de doutora Rebeca e a página da Odontofan é o seguinte: ambos têm planejamento, porque nós temos que ter foco. Não adianta o profissional ter a sua página pessoal que virou profissional, que quer divulgar o seu serviço, não tem o foco, o engajamento. Fazer uma postagem a cada mês, né? Não tem jeito, você tem que ter uma constância, você tem que ter um foco. A Odontofan, como eu tenho uma agência por trás, a gente começa a semana com plano traçado. Então, essa semana já está tudo programado, foi programado e tudo está sendo postado de acordo com o cronograma. No meu Uhum. caso, da minha página pessoal de dentista, talvez eu não faça um cronograma, mas eu tenho sempre uma constância e uma sequência que eu tento seguir. No caso de odontopediatria, eu tenho muitos pacientes que gostam de fazer fotos e isso ajuda, porque hoje em dia o Conselho Federal de Odontologia autoriza que a gente publique fotos, né, selfies com os pacientes, não em Uhum. momentos de atendimento, mas após o procedimento. Essa é uma diferença, se caso tiver outros profissionais de outras áreas, a diferença atual entre as organizações. A odontologia permite que a gente faça foto com os pacientes e publique, previamente autorizado, Nossa, isso é muito fotos de bom, né? antes e depois de um procedimento, o que não era possível até 2019, e agora sim é possível. E o E que a as gente vê outras áreas também, não, né? o que a Mas gente vê é todas uma seguem adaptação, né? uma, exatamente, uma adaptação de cada conselho. Aí, no caso, a pessoa que é de outra área, um médico, um fisioterapeuta, fala: Ah, mas se eu não posso postar antes e depois, eu não posso ficar fazendo postagem com o paciente, o que que eu posso fazer? Muitas coisas, Muitas, inúmeras né? coisas. Eu acho que é legal aqui a gente colocar a questão do conteúdo, né, Rebeca? Porque assim,
Os profissionais de saúde, como qualquer profissional do mercado, precisa de um conteúdo relevante, né? Então, quem está vendo ali é seu Exatamente. paciente, é seu cliente, no caso de outros profissionais. Então, se você tem um conteúdo relevante, que você atende o porquê que as oportunidades dos seus clientes, por que as dores dos seus clientes estão ali, por que você vê essas oportunidades e como você consegue passar isso no seu conteúdo, você gera um valor, né? Você tem uma conexão com eles, você não fica só naquele conteúdo de data hoje, data do pediatra, data da odontologia, porque Não, assim, sim, data todas colocam, né? Mas se você tem um conteúdo que você entende o porquê que as suas pacientes, no caso, as mães dos seus pacientes, né, que são eles, no final das contas, são eles os seus consumidores. Os seus pacientes são, né, são os seus clientes, mas os seus consumidores, mesmo quem te compra, os seus compradores são as mães dos seus pacientes. Se elas entenderem que você tem um exatamente. conteúdo relevante, que você coloca, por exemplo, isso eu acho demais, que você faz ao final da sua consulta e coloca uma selfie do tratamento que foi feito com o filho, tira uma foto com um brinde que é da Odontofan. Então Sim, você já vai cria esse aliando os dois. vínculo, você cria esse Exatamente. vínculo, né? É muito legal. Conta pra gente um pouquinho como é que você faz isso. No final da consulta você tira uma foto, você pede para tirar isso daí. Como é que é esse vínculo que fica com a mãe? Então, da minha página, eu tento fazer mesclar um pouco de reportagens, né, interessantes da área que possam ser de uso do leigo e também postagens dos pacientes que eu atendo. E às vezes a gente faz alguma selfie também dentro do consultório minha, mostrando algum procedimento, porque os pacientes eles têm essa curiosidade de saber, nossa, como que é a doutora, o que que ela faz, né? E eles têm essa comunicação, eles verbalizam isso pra gente. Então, o que que acontece? O odontopediatra ou o profissional que atende um paciente por muito tempo, no caso, eu fico com o paciente anos, a mãe já se sente amiga. Então, o que que ela quer ver? Ela quer ver na rede social o que eu sou. Né? Se eu Exato. consigo passar na rede social o que eu sou, se eu sou verdadeira na minha rede social, ela vai perceber aquilo e vai ter um engajamento melhor. Então, as fotos são quase que espontâneas. A gente já teve um costume, os pacientes já pedem, a gente já faz uma foto e já publica. As meninas querem fazer pose, a gente tem que ficar repetindo. Os adolescentes a gente repete várias vezes porque eles querem ver e aprovar a foto antes de ser publicada. Que E o legal. que é muito interessante e que vocês vão ver, caso vocês comecem a fazer isso, é que, gente, é incrível. Às vezes eu estou finalizando um atendimento, a mãe está na sala de espera, ela já publicou a foto. Olha E só eu que vejo legal. na minha sala de atendimento, a hora que eu estou finalizando uma ficha clínica, que a mãe já me publicou e já me marcou. Então, não sou só eu que publico, ela publica, às vezes eu reposto. Ainda mais a gente Isso é uma pede ação. autorização, isso tem que ser feita, né, por causa do código de ética da odontologia, a gente pede Uhum, autorização. Eu tenho pacientes que gostam que eu faça a foto, envie por WhatsApp, mas não gosto que publica, porque uhum, por questões pessoais. Né? sim. Então, a gente tem um espaço na ficha clínica que a gente anota: paciente gosta que publica fotos, paciente não Olha quer que que publica legal. fotos, para Muito não bom. correr de sem querer publicar uma foto de um paciente que não. Porque quando a paciente já deu autorização para publicar, não precisa ficar pedindo todas as consultas que ela vai. Mas eu tenho que Uhum, lembrar qual é a paciente que autoriza e qual é a que não autoriza que eu publique as fotos. muito Né? Então, bom. isso é o É uma nosso dia a dia estratégia. é assim. Sim, é uma estratégia. Outra estratégia muito interessante, que nós já conversamos no nosso bate-papo sobre nossas reuniões de marca pessoal, é a questão de saber como que essa mídia social está gerando resultado para você. Eu comecei Uhum. uma a postar, postando, e eu fui percebendo que na consulta, e às vezes a mãe comentava, olha, eu te achei pelo Instagram, eu te achei pelo Facebook, eu pensei, falei, nossa, será, né? Comentei. Aqui em casa, aí meu marido falou, nossa, que legal, quantas pessoas te procuram? Qual que é a porcentagem? Porque engenheiro agrônomo gosta de número, né? Eu falei, Todo quantas? mundo gosta de mensurar. Eu não sei, homens mensuram. Quantas eu não sei. Então você tem que saber, ele falou. E eu falei, é verdade. E aí eu mudei a minha ficha clínica e acrescentei um item que a minha secretária pergunta antes da pessoa entrar, como que a pessoa me conheceu. E E além você vê disso, como que isso impacta no seu marketing pessoal, né, Rebeca? Porque você entende o público que está ali, você sabe, porque assim como você também tem um tempo, né, concorrido, as pessoas que estão ali esperando por você também. Então, ficar nesse bate-papo de
mas será que ela autoriza a foto, não autoriza a foto? Será que eu posso, será que eu estou procurando essa pessoa? É muito importante ter esse feedback e saber com quem que você está falando, que é o que você faz, né? E você mensura isso, você traz mais ainda ele próximo de você. Exatamente. De um tempo para cá, eu comecei a mensurar, inclusive fazendo uma porcentagem. Quem me procura pelo Instagram, quem me procura pelo Facebook, e tentando quantificar isso, né? Ah, tudo bem, a parte de saúde, você vai ser procurado mais a boca, porque a pessoa vai ter uma referência sua. Sim, sim. Ok, acredito, mas a pessoa que recebeu a sua indicação, no outro minuto ela entra na rede social para te procurar. Se ela É, recebeu indicação de dois profissionais, um tem a rede social redondinha, bonitinha, o outro não publica nada, ela vai para aquele que ela tá vendo na rede social que é o trabalho dele, ela tá vendo, aquilo lá eu tá acho que tangível para ela. é, eu acho que é importante a gente até colocar nesse momento que quando as pessoas pensam que o médico não pode falar muito, né, em redes sociais, não tem um monte de regras, um monte de regulamentações para isso, Tem, mas a gente tem sim que mostrar as competências que são trazidas do consultório nessas redes sociais. Você não tem que se autopromover, porque isso sim é proibido, mas você tem como falar o que você faz, né? Conduzir isso de uma forma exatamente. diferente, trazer o conteúdo que você produz hoje. Você é competente em quê, né? Você atende de que forma? Como que você resolve os problemas dos seus pacientes? Você se comunica com eles, né, nas redes sociais? Você não precisa, você não pode, na verdade, dar um diagnóstico por lá, mas você tem como, por exemplo, tirar algumas dúvidas em relação agora, principalmente, né, Rebeca, quando a gente está na quarentena, vamos supor, a mãe tem um filho que está com os dentes em momento de troca de dentição, né? Então, um dente cai. Daí, cadê a fada do dente, né, Rebeca? Cadê a fada do dente do consultório que está ali no dia a dia, entregando Exatamente. para ele aquele diplominha que você faz com marketing pessoal super interessante dentro do consultório? Como é que você tem mostrado isso nesse momento? Para a gente tentar dar um pouco de luz aí para quem está no momento de quarentena na parte de odontologia ou de medicina, o que que as pessoas podem fazer para se comunicar e gerar valor para os seus pacientes, né, nesse momento? Eu acho que um caminho muito bom é o WhatsApp. Né? Todo profissional tem uma lista de contatos, todo mundo tem o WhatsApp. E isso também, quando você me perguntou o que, que mudou na quarentena, né? Foi eu estar mais perto dos meus pacientes pelo WhatsApp. Eu não dava o devido valor. O WhatsApp antes era usado somente para marcar e remarcar consultas. Hoje não, hoje eu estou perto do meu paciente pelo WhatsApp. Como é que eu faço isso? Eu mando vídeo, porque depois da quarentena eu comecei a gravar vídeos. É isso que Isso, gente, cliente aplicado é isso que outra é coisa, né? sair da zona de conforto. Eu acho que o profissional da saúde tem que fazer isso. Tem que fazer E isso. tirar esse estigma de que profissional da saúde só tem que ser focado na competência relacionada àquilo que ele faz e que ele aprendeu na faculdade, né? Porque Hoje tem isso que é usar obrigação. É obrigação, obrigação do exato. profissional. A excelência no atendimento, atualização nas técnicas. Então, o algo mais é o que nós estamos tentando passar aqui hoje, né? Como que ele vai se Isso. comunicar? E utilizar as plataformas digitais e outras plataformas também online, os networks e nos congressos que vocês já estão acostumados. Usar o digital é só transpassar de uma plataforma para outra, né? Então, tudo que você faz hoje no offline, como é que você consegue fazer isso hoje no online? Como é que você consegue trazer? Então, o WhatsApp é uma ferramenta super importante que a Rebeca estava falando agora, principalmente nesse momento que a gente tem que ter uma comunicação, né, com o cliente, com o paciente. Exatamente. E principalmente acho que no Brasil isso é muito concreto, né? Os profissionais da saúde são muito próximos dos seus pacientes. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu vou mandar uma mensagem para o meu médico ou para a secretária, eu tenho uma resposta mais imediata, né? Aqui, se a gente tiver algum problema, a gente tem que ligar no 91, que é praticamente o, o SAMU daí do Brasil, né? Então, aqui a O gente não tem brasileiro essa é, proximidade com o profissional da saúde, né? o brasileiro é muito caloroso, né? Muito caloroso. É um povo muito próximo, né? Eu vou te dar um exemplo do que vem acontecendo. Eu tenho atendido urgências e emergências, que é o que nós estamos podendo fazer no. Opa, acho que deu uma travadinha aqui na Rebeca. Esperar para ver se ela volta. Aqui eu tô Tá te vendo voltando. normal. Eu Tá tô te vendo voltando. bem, tá? Que eu Perfeito. tô te Tá vendo bem. voltando. Tranquilo. Tá. E então eu tô atendendo emergências e urgências, né? E há muitos casos eu já tive que ir até o consultório para atender problemas de dente que não cai, tem que fazer uma extração, alguma coisa assim. Olha a sacada aqui que eu comecei a perceber.
Quando o meu paciente infantil chega, o que que a gente faz? A gente agacha, abraça, estando na linha de altura da visão da criança para dar aquele contato Nossa, e nesse faz um momento carinho e tira foto. Isso tudo como está na quarentena? não Zero. pode Eu não contato. posso abraçar, eu não posso tirar foto. Isso é Então tão eu comecei a importante, né? sentir um Que pouco tira o de medo dele, né? Tira eu aquela comecei a sentir frustração. um pouco de vazio e tchau, dava embora de longe. Então, o que que eu resolvi fazer? Paciente atendido depois de uma emergência e urgência, à tardezinha, à noite, eu mando um áudio pelo WhatsApp, Ah, que perguntando como que legal. ele tá, como que foi. Se cair um dente, olha, a fada vai aí te visitar, que legal, parabéns, você foi super corajoso. É um abraço de longe. É o É um jeito que eu abraço de achei longe. de estar perto das crianças. E o feedback das mães é incrível. Que Rebeca, obrigada pelo legal. carinho, nossa, que amor e tal. Então, assim, um jeito que eu achei na quarentena de estar perto deles, usando o WhatsApp, porque eu não usava muito. Então, agora, 2 vezes por semana eu me comunico com eles, mando uma reportagem, mando um oi, uma imagem. Às vezes eu faço alguma imagem sobre alguma coisa sobre prevenção e, eventualmente, mando um vídeo, né? Que agora eu Ah, que comecei a legal. gravar vídeos vencendo Todo mundo a tem resistência, vergonha, tem a né? É resistência do normal. vídeo, É o que a né? gente fala na mentoria, né, que eu faço com você. É difícil dar o primeiro passo, né? Eu acho que principalmente para quem é da área da saúde, que não está acostumado com essa parte e acha, né, que comunicação é uma outra área, e apesar de todo mundo ter que ter, e principalmente você está no front, né, que você está ali direto com o paciente ou com a mãe do seu paciente, no caso. Então, dar o primeiro passo é super importante. E, gente, lógico, os primeiros não vão ficar bons. Fato, não vão. E assim, tem muito aprendizado, tem muita técnica por trás disso, mas se você não fizer o primeiro e você não se autoavaliar e deixar isso acontecer, não vai fazer mais, né? Então, assim, o primeiro passo tem que ser dado. E isso traz conexão, né, Rebeca? E nesse momento, o que a gente quer é a conexão com o paciente, com a mãe do paciente, com a família, né, do paciente, já que a gente não Exatamente. pode encontrar nesse momento. Então, uma forma de você conseguir fazer é tratar dessa forma mesmo, fazer no WhatsApp o que você tem feito, os áudios, a parte de vídeo, né? Colocar isso nas redes sociais. A gente conversou hoje na nossa mentoria também para abrir um outro canal, né? Depois você fala um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que é importante você ampliar esses canais, né? E principalmente saber onde que está o seu público, né? Então, assim, você é profissional da saúde, com quem que você fala? Quem é o seu público? É a mãe do paciente? É o próprio paciente? No caso da Rebeca de odontopediatria, é a mãe, né? Principalmente os pais do paciente. Então, quem é seu público? Onde que ele está? Quais são as redes que ele está, né? Quais são as redes que eles estão nesse momento? É YouTube? É o Facebook? É o Instagram? Se a gente tiver assim, que colocar o perfil de público, né? A idade do público, eles estão em quais redes? A gente precisa entender. E principalmente como se comunicar em cada uma das redes. E o que eu acho interessante aqui que a Rebeca faz é que ela tem uma rede pessoal dela, que isso também foi uma das questões, né, que a gente conversou no começo. Ah, mantém uma rede pessoal, deixa uma rede profissional. E o Exatamente. legal que a gente Eu definiu transformei a minha pessoal em profissional, que era né? Aí eu, profissional, não tinha sentido para sim, você, né, dividir as não. duas. Conta pra Mas eu gente esse conheço, pouquinho. eu conheço colegas e profissionais que têm a pessoal e a profissional. No meu caso, não fazia muito sentido, porque eu já tinha o Odontofan. Então, eu não tinha tempo hábil de ficar com 3 redes sociais distintas. Por isso que eu transformei a minha pessoal na minha profissional, porque eu também não era uma pessoa que postava a minha vida pessoal em grande quantidade. Quando a pessoa faz essa questão e gosta de compartilhar a vida pessoal, talvez seria melhor ter uma rede pessoal e uma profissional separada, né? Você conduzir as duas de forma distinta. Mas no meu caso eu tenho a minha junta. A doutora Rebeca é a mesma que às vezes, de vez em quando, eu acabo postando alguma coisa pessoal minha, e as mães gostam porque já me conhecem e acabam comentando sobre uma postagem minha pessoal do meu filho, do meu outro filho, e Aham. acabam comentando durante a consulta, né? Então, essa foi a estratégia que eu usei de permanecer com a minha rede que eu já tinha e só transformá-la na profissional mesmo. Eu estou vendo aqui algumas perguntas e acabaram de perguntar, inclusive,
se deveria ter essas contas divididas, né? O profissional do pessoal. A minha recomendação, gente, é que vocês mesmos devem avaliar, né? Então, no caso da Rebeca, como a gente avaliou na mentoria dela, seria importante que ela tivesse uma pessoa profissional juntas, pela questão de tempo, pela questão de que ela não teria problema em falar dos assuntos pessoais dela para os próprios pacientes. E assim, é uma questão público ou privado, né? Então, assim, também é uma questão que você tem que decidir isso. O que importa é o seu objetivo. Se você tem o objetivo de falar com seus pacientes, com a sua família, com seus amigos, tudo bem ficar numa mesma rede social. O que é importante é que pensar que o seu público que vai estar ali, de repente se interessa em conhecer um pouco de você pessoalmente, né? Então, a Rebeca na rede dela, ela mescla, ela coloca tanto Sim, conteúdo profissional, ela coloca conteúdo pessoal e isso para a área dela principalmente atrai muito, porque como ela lida com crianças, falar um pouco da vida dela com os filhos dela aproxima ela do público dela, que no caso são as mães e são os próprios filhos das mães ou dos pais que ela atende, né? Então, assim, falar um pouco da vida pessoal dela, pelo contrário, ela agrega ao trabalho dela, porque mostra é quem é a verdade. profissional dentro de casa, né? Quem é a profissional vivendo fora do mundo profissional. E isso realmente, eu lembro que a gente comentou até numa das mentorias, que uma mãe pergunta, mas doutora, você tem filhos? Né? Exatamente, elas gostam de saber se a gente tem filho e às vezes a gente tem que até conversar com elas como mãe, né? Como mãe, para elas saberem que a mesma dificuldade que elas têm em casa com alguma situação, no caso odontológica com o filho, eu também tenho na minha. Né? Então, é aquilo que nós conversamos muito e que a gente chegou à conclusão que é importante, né? Ser você mesma, independente se, né, se você está no Instagram ou no Facebook, se a pessoa te encontrar na rua, ela vai ver que aquela Rebeca que ela encontrou na rua é aquela que está no Instagram. Consistência, Ela não é diferente, consistência. não é uma montagem, né? Não é uma coisa produzida, é ela. Ela é assim, se ela, quando ela for te procurar no consultório, ela vai encontrar aquela Rebeca que está no supermercado, que é a mesma Rebeca que está no Instagram. Isso é muito importante, É. né? Da gente ser verdadeira nas nossas redes sociais. E você vê, né? A essência que você é aquilo que você traz da sua vida pessoal para o seu consultório, se torna um assunto, né? Com um pai, uma mãe que leva o filho lá. Ele te torna mais próximo, dependendo do gosto que você tem, né? Se conecta muito mais com o seu paciente, com o seu cliente. Então, qual é o ponto, que eu acho que vale uma pergunta para os profissionais de saúde que estejam nos ouvindo nesse momento, qual é o ponto de conexão que você tem com os seus clientes e com os seus pacientes. E principalmente nesse momento onde a nossa conexão ela está um pouco mais distante, né, por um determinado período, que a gente ainda não sabe até quando, o que você tem feito nesse momento para se tornar mais próximo do seu paciente ou do seu cliente? Então, eu acho que fica aqui uma pergunta interessante para vocês profissionais tentarem entender, e principalmente se vocês ainda têm dúvidas, se eu devo estar na plataforma digital, não devo estar, quais são essas plataformas, para que vocês saibam com quem vocês estão falando. E o que leva Exatamente. essa ponte, né, dentro do consultório hoje, ou das clínicas que vocês atuam, dos hospitais que vocês trabalham, é isso que vai trazer para as redes sociais também. São esses pontos de conexão. Então, a gente tem algumas coisas que deveriam ser pensadas, por exemplo, algumas fotos, né? Algumas fotos da rede social da Rebeca, ela não vai publicar porque ela sabe que não condiz com os valores dela e com a essência dela como profissional. Isso, ela pode mandar só para a família no WhatsApp, no grupo, e tudo bem. Para ela não incomoda não ter a sua vida 24 horas, né? Pautada ali nas redes Exposta, sociais, sim. exposta, e você não precisa. Então, é o que eu falo, se você não gosta de fazer, de falar, de ter vídeo, que eu acho que, embora seja uma ferramenta muito importante, a gente vê um crescimento enorme nesses últimos tempos, mas se você escreve bem um artigo, se você tem alguma coisa publicada dentro de algum meio, dentro da sua área, ou se você tem esse tipo de interesse, faça, faça. A gente tem hoje redes sociais muito bacanas para serem feitas isso. Blog, tenha um site, dentro do próprio site, falar de alguns assuntos que são de interesse do seu público, por que não, né? Então, acho que é importante você realmente vislumbrar aí onde é que está seu público e como você poderia falar com ele. Exatamente. Falar de uma maneira que ela entenda, né? Porque nós temos muito termo técnico, muitas nomenclaturas difíceis, então você falar de uma maneira que a pessoa, que o leigo entenda, é muito importante. Eu queria deixar uma reflexão para quem
está acompanhando a gente que já tenha uma rede social voltada ao profissional, que repense, né? O que você pode fazer para melhorar? Nós estamos com um pouco mais de tempo, né? Nessa quarentena. De repente sair um pouco da zona de conforto, fazer alguma coisa que você não faça, que não seja gravar vídeo, ou que seja, de repente, escrever algum tipo de reportagem que você nunca escreveu. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente deixar aqui para os nossos, né, para quem está assistindo. E outra, se Conduzir você aquela não pesquisa, né, Rebeca? Conduzir aquela é pesquisa com exatamente os dar pacientes. andamento e alguma coisa que você deixou parada, né? E se você ainda não tem, tem a vontade, né, de seguir uma rede social mais profissional, que você, se for possível, buscar um profissional para te ajudar a construir melhor a sua marca pessoal e começar isso do zero, né? Porque não é, eu não vou dizer que é o futuro, porque é o presente, né? Isso Exato. é o presente. E Então não vai nós temos que mudar, estar né? conectados. A partir de Não, agora não não. vai mudar. Eu acho que já vinha um movimento aí de alguns anos e a gente viu que esse movimento foi simplesmente atropelado, né, nesses últimos 2 meses que nós estamos vivendo aí em quarentena em grande parte do mundo, né? E a gente sabe que é um movimento sem volta, né? Lógico, a gente vai ter algumas. Você vai voltar para o seu consultório, atender full time, e a gente espera muito isso, mas como é que o digital te apoia nesse momento? Como é que você pode trabalhar o digital e fazer com que isso seja mais uma ferramenta para que você utilize, né? Então a gente sabe hoje, por exemplo, eu dou muito exemplo das bios, né, naquelas descrições das redes sociais que a gente tem que usar e abusar daquelas bios, porque ali é o resuminho de quem você é de você profissional, você consultório, empresa, clínica. Então, se você puder colocar o máximo de informação ali, você consegue atrair muito mais o público que você tem interesse. E esse público pode muito bem marcar uma própria consulta com você no offline, já pensando no momento que a gente vai ter essa oportunidade, por ali, Exatamente. né? Então, a gente tem que Exatamente. ver como é que a gente consegue migrar essas duas plataformas, que é do online e do offline, e como usar das duas para que elas conversem. Porque o online ele nada mais é do que uma extensão do offline. É isso que você tem que entender. O online ele não negligencia a sua competência. Pelo contrário, ele enfatiza a sua competência. A gente não está falando para que Sim. pessoas fiquem preocupadas. Ah, mas eu sou tão competente, não quero ficar falando muito sobre mim, não preciso ficar mostrando. Precisa. Você não está se autopromovendo profissional da saúde, porque eu sei que vocês têm as regulamentações necessárias em cada área. Mas você tem Sim, que se cada conselho mostrar. tem uma diretriz, né? A maioria segue uma linha em conjunto, que é seguindo a ética, né? Nós temos que ter ética, nós somos profissionais de saúde, a gente tem que escrever de forma consciente, não podemos brincar, porque a nossa informação é muito séria, né? Tudo que a gente passa de informação é muito sério. Mas nada impede que você apareça e que você mostre, né, o seu trabalho na rede social, que aliás deve ser feito, né? A mídia está aí para isso. E essa parte digital ficou muito forte agora, depois da pandemia, tanto que inúmeros congressos foram realizados assim de maneira online. Digitalmente, né? E digitalmente, eu acredito que no o futuro vai ser até a redução de alguns congressos presenciais e a substituição pelo congresso online, com adesões de muitas pessoas. Então, eu acho que isso também, a pandemia, né, contribuiu para que mudasse um pouco a visão de como você pode estudar. De repente, você não precisa sair da sua casa e ir até uma outra cidade num congresso, né? A não ser Uhum. que tenha aulas práticas, um curso que não tem como, mas se for um curso só teórico, você pode muito bem fazer ele via online. E então, você, profissional da saúde que não está nas redes sociais hoje, eu acho que seriamente você tem que repensar a sua maneira de conduzir, porque outras pessoas estão e conduzindo de forma, né, produtiva e tendo resultados, né? Tendo resultados. Conta pra gente, não sei se alguém tem alguma pergunta em relação ao que a gente está falando agora. Se tiver, quiser colocar naquela caixinha de perguntas com ponto de interrogação ou mandar aqui nos comentários, a gente também está vendo. Conta pra gente, Rebeca, um pouquinho como é que foi essa sua descoberta e oportunidade da Odontofan. Vamos partir para o Odontofan? Conta pra gente o que é o Vamos. Odontofan, primeiro de tudo, né? Como surgiu A essa sacada sua
E como é que tá hoje, né, na quarentena? A Odontofan, ela é uma empresa de brindes odontológicos, né? Porque na odontologia nós temos uma técnica que a gente utiliza que chama reforço positivo. Reforço positivo não é só entregar brindes ao final da consulta, tá? E o brinde também, para o dentista, vou deixar isso muito claro, não é uma moeda de troca. Ah, se você não chorar, você vai ganhar. Não. Você vai ganhar porque você mereceu ganhar. Você Isso é mereceu, importante. você se esforçou e você vai ganhar o seu brinde. Então, a Odontofan, ela veio para ajudar. Tive um pouco de dificuldades para achar brindes que eu gostava, mas o que mais me incomodava era a papelaria, né? A gente usa bastante. Diploma, medalha, adesivos. Então, a papelaria me incomodava, eu não gostava. E por eu ter feito mestrado e doutorado, eu apresentei muitos painéis em congressos. Isso me deu uma bagagem de mexer com um editor de imagem, né? Programas de edição de imagem. Então, Uhum. eu pensei, eu vou começar a fazer minha própria papelaria. E foi assim que eu fiz. As minhas colegas vendo as postagens nas redes sociais, vamos colocar, né, que a rede social Sim, chamou também a ajudou a criação atenção. da Odontofan, porque se as minhas colegas não tivessem visto, talvez eu não teria tido esse start, né? E elas vendo o que eu publicava, onde você comprou esse diploma? Onde você fez esse adesivo? Não, eu que fiz para mim. Ah, você não faz para mim, me manda? Ah, faço. E assim E assim foi, até que surgiu, né? O boca a boca e gerando mais. sim, a rede social mostrou meu trabalho que eu fazia para mim e eu acabei pensando e tendo essa ideia de fazer para fora, né? Comecei vendendo só pelo Instagram, não tinha site e o negócio foi fluindo, nós fomos aumentando. Hoje a gente tem uma gama de 100 produtos, 100 itens no nosso site, todos Que para legal. odontopediatra. E a vinda da Odontofan me fez mudar a minha cabeça em relação a administrar o meu consultório, administrar minhas redes sociais. Foi um marco, né? Um divisor de águas, eu digo, assim, na minha vida. Tanto que depois da Odontofan, que eu comecei a quantificar, olha só o link dos pacientes, que eu comecei a quantificar que quem me procurava vinha de qual rede social. Da onde que vinha? Foi Olha, depois da Odontofan. Por quê? Porque eu via que na Odontofan eu tinha muita procura no Instagram e não tanta no Face. E aí fui pensando, nossa, a mãe chega no consultório e me fala que me achou pelas redes sociais. Qual rede social que ela me achou? Como que eu vou saber isso? Perguntando. Então, na minha ficha clínica, pergunta onde você achou? No Instagram, no Facebook? Como que você descobriu a doutora Rebeca? Ah, fulana me indicou. Você segue ela nas redes sociais? Ah, eu sigo. Então, eu fui quantificando isso e hoje eu posso te falar que cerca de 40% dos meus pacientes já me conhecem na rede social antes de me procurar. que legal. Eu acho que é importante a gente colocar aqui também. Eu tenho alguns clientes também na área da saúde, né? E você é uma delas. E o que as pessoas falam às vezes é assim: Cíntia, eu peço para uma agência colocar, porque eu não tenho tempo, né? Os profissionais de saúde não têm tempo para administrar as redes sociais relacionadas ao meu nome ou relacionadas à clínica ou ao consultório que eu trabalho. Eu peço para a agência colocar, e eles acabam direcionando só para partes de posts relacionados ao dia, né? Ao dia do médico, ao dia do pediatra, Uhum. e acaba não colocando tanto conteúdo como deveria, né? E a gente vê a importância enorme desse planejamento e de ver principalmente que é um conjunto, né, Rebeca? Você dá o start, igual você mesma mencionou, você consegue entender quem é o público que está ali, você consegue então ter um feedback e uma procura alta desse público que te procurou pelas redes sociais e chegou até o seu consultório e você consegue mensurar. Então, muitas vezes, quando eu pergunto para alguns clientes meus também, e aí, mas você sabe se qual a rede social que você utiliza? Ah, eu utilizo o Instagram porque eu sei que o Instagram é bom, mas bom quanto para você, né? O que importa Exatamente. para você? Como é que você De repente, mede seu público está isso? no Facebook e você não sabe, e você está investindo no Instagram, né? Exato, exato. Uma maneira de que eu faço essa quantificação é perguntando para os pacientes e anotando, né? A gente vai fazendo uma porcentagem dos pacientes do mês que me procuraram, quantos vieram de cada mídia social, né? Essa é uma maneira que eu faço para quantificar isso.
E para saber o peso, né? Porque tem meses que você está super complicado no consultório, você não consegue dar atenção para todo o planejamento que a sua agência produz para determinadas redes, né? Então, qual é o peso disso, né? Que tem, não, eu não posso abdicar de jeito nenhum de postar ali no Instagram, porque o Instagram é uma rede que me traz retorno, né? Eu não posso parar de Exatamente. falar no WhatsApp, porque eu sei que o WhatsApp é uma rede que me traz retorno, tanto retorno de novos pacientes que vêm do boca a boca e da indicação por outras mídias sociais, mas também retorno daqueles que já fazem com você, né? Porque a gente tem uma manutenção, gostei muito da doutora Rebeca porque ela me dá atenção, ela me dá o valor que eu realmente mereço, então eu sempre vou lembrar dela. Um dos pontos que a gente tem falado bastante na mentoria também é a questão de se deixar lembrado, né? Porque nesse momento onde as pessoas não conseguem estar 100%, e uma das coisas também de uma pessoa que eu conversei esses dias sobre isso foi: tá, mas como é que eu vou manter o contato com esse meu cliente, com esse meu paciente? Porque assim, antes ele tinha uma dorzinha e ele ia para o meu consultório. Agora não mais, né? Ele vai lá no Google, dá aquela busca, se tem algum problema, se não é, como é que ele fica nessa questão de volta, né? E como é que você tem mantido, então, esse retorno e tem criado um vínculo aí com o seu paciente para que, quando tudo voltar ao novo normal, para que ele volte para o seu consultório? Então, como eu te disse, eu tenho feito o engajamento nas redes sociais, né? Um pouco mais, porque o pessoal também está mais conectado, não sou só eu que estou mais conectada, meu paciente está mais conectado, a mãe do meu paciente está muito mais online do que ela estava antes, porque ela tem que ficar em casa. Então, a gente tem que, né, continuar insistindo, e eu digo mais uma vez que o foco é primordial, nós não podemos tirar o foco. Se a gente tem objetivo, nós temos que seguir, né, o engajamento, estar verdadeiramente engajado. E o WhatsApp me fez também enxergar essa possibilidade de estar mais perto do meu paciente. O que eu vou colocar aqui para você, que eu às vezes converso com colegas e eu tenho muita experiência em saber que o pessoal da saúde tem mania de falar assim: ah, eu não tenho a rede social, eu não consigo postar porque eu não tenho tempo, né? Eu concordo, eu até concordo que a gente tem pouco tempo, né? Todo mundo tem os seus afazeres, né? Mas eu acho que quando você está realmente engajado e você tem foco, você não vai ter falta de tempo, porque você vai se organizar para isso. Ah, mas eu Uhum. chego em casa cansada, eu não vou querer postar nas redes sociais. Ok, então você vai postar na rede social enquanto você estiver lá na sua clínica. De repente você deixa uma meia E é horinha na sua trabalho, né? agenda. É isso que a gente precisa mostrar. Você Exatamente. está trabalhando do mesmo jeito. Isso é Exatamente. trabalho. Você deixa uma meia horinha na sua agenda para você postar o que você quer postar do dia, para você postar a foto do paciente que você acabou de atender. Então você tira esse período, você risca a agenda. Ah, mas eu não vou estar atendendo o paciente nesse horário, eu vou estar deixando de ganhar dinheiro. Aí que você se engana, porque você vai estar postando e você vai estar, de repente, atraindo muito mais pacientes do que um paciente que você atenderia nesse horário. Exato, exato. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Amanda, odontopediatria, se a vida exposta no Instagram profissional é bom, Boa. desculpa, se a vida é exposta no Instagram profissional é bom ou é ruim? Rebeca, fala aí pra gente, você é um exemplo prático, né? Então, depende de como você se expõe na rede social. Se você é uma pessoa que gosta de postar tudo, né? E de repente gosta de postar fotos mais ousadas, né? Que tem profissionais que gostam, eu acho que atrapalha. Mas se você é uma pessoa que posta eventualmente, dá para mesclar e dá para você seguir bem com um perfil único. Mas de repente, se você é uma pessoa que gosta de estar muito em festas e tal, né, fotos mais sensuais, de repente até pode atrair um certo tipo de público, mas eu acho que com a odontopediatria não casa Não bem. cabe. Então, não, eu acho que você tem que analisar qual é o seu público, para depois você perceber se aquele tipo de foto agradaria o seu público, se agrada, ok, né? Uhum. Ou se você acha, não, eu acho que desagrada. Então você separa o seu perfil e faz um profissional e um pessoal. E eu gosto sempre de complementar isso, na Rebeca já está dando aula, né? O máximo, ter uma cliente aplicada A desse minha professora jeito. é ótima. Ah, eu acho que é bom a gente, assim, o bom senso é o primeiro, né? O que que Ó, isso teve um impacta na comentário, sua acho que é da vida? Ale Couto, que ela acabou de falar, que é trabalho também É postar. trabalho, é Postar nas trabalho, redes sociais é trabalho. é Porque trabalho. às vezes a gente acha, ah, mas vou ficar aqui sem fazer nada, vou ficar postando. Não, você está É, trabalhando, você está é. atraindo possíveis clientes para você. Exatamente.
E retomando a pergunta que a Amanda tinha feito e falando um pouquinho disso, o bom senso é em primeiro lugar, né? Então, assim, você nunca posta nada que amanhã você possa se arrepender. Eu gosto muito de sempre falar isso para os meus clientes. Se amanhã você se arrepender de alguma coisa, você vai postar? Não vai, né? Então, assim, sempre pensa, o que que eu posso postar em relação ao cliente, ao meu paciente, mas nunca poste nada que você possa se arrepender no dia seguinte. Então, acho que isso é um critério, uma mensuração boa para saber o que postar ou não, né? E É o dependendo. preço que a gente paga por ter uma rede social profissional e pessoal junta, né? Você vai ter que sempre pensar antes de postar, porque você está levando a sua vida profissional junto. No caso, se fosse uma rede só pessoal, de repente você não precisa ter tanto critério assim numa postagem. Mas quando você tem uma rede social em conjunto, você vai ter que ter esse pensamento de antes de postar, ah, tá ok, vou postar, vai dar certo. A Sandra aqui também está perguntando, no perfil único, você deixa aberto? Não gera problemas? Me fala um pouquinho de como você faz, eu também depois passo a minha percepção. Então, eu optei por deixar aberto o meu perfil. Nunca tive problemas até agora, né? Mas, como eu falei, a rede social, né? A mídia social não é um engessado, né? Você pode mudar. Da mesma maneira em que nas nossas conversas a gente mudou a minha bio e a gente disse, ah, eu vou mudar. Mais para frente, se você quiser acrescentar ou tirar alguma coisa, ok, a bio é sua, né? Então, de repente, se Exato. mais para frente eu quiser limitar o acesso, se tiver de repente algum comentário que eu não gostar, ou alguma interferência que eu julgue que não seja legal, eu posso eu posso fechar, mas eu deixo aberto, mesmo porque eu tenho a Odontofan, que ele é, né, que a Odontofan é minha também, é profissional, e eu tenho muitas clientes da Odontofan que nem me conhecem, mas querem seguir o meu perfil pessoal, então não tem como eu conhecer todo mundo de repente eu fico com medo de não aprovar alguém, né? Sendo uma cliente da Odontofan, porque a Odontofan tem muitos seguidores, não tem como eu saber quem tá lá que vai estar na minha rede social também. Então por Uhum. isso eu deixo aberto, mas aí eu acho que a Cintia vai poder explicar melhor qual é o melhor caminho. O melhor caminho sempre é qual é o seu objetivo, né? Então, se o seu objetivo é atrair novos clientes, deixa aberto. Se o seu objetivo é reter aqueles que você tem, aquele público que você já tem até ali, você não consegue mais atender novos clientes, novos pacientes, você fecha, né? Então, assim, essa é a vantagem de você ter uma rede social profissional e pessoal juntas. Você mesmo vai ali e você vai agindo no dia a dia, como a doutora Rebeca acabou de colocar, e vai percebendo, né? Comentários que não são comentários legais, pessoas que não são pessoas do seu público, você tem como tirá-la, né? Você tem como bloqueá-la. Então, o próprio Bloquear. Instagram ou outra rede já tem esse tipo de algoritmo que eles conseguem fazer isso. Você já tem algumas opções ali de algumas palavras que você gostaria que não estivesse na sua rede social, ele já bloqueia as pessoas automaticamente. Então, assim, depende muito do seu objetivo. Se você realmente quer pleitear novos pacientes, deixa aberto. E se você não quiser deixar aberto, o que que você vai? Você vai lá e coloca uma outra rede social, deixa uma rede profissional e uma rede pessoal para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você considerar que são importantes, que estejam ali no pessoal. Tem mais alguma Exatamente. pergunta aqui? Deixa eu... Pode falar, Vamos Rebeca. ver. E você deixa a rede profissional aberta e a rede pessoal fechada, se caso você tenha um pouco de receio de seguir com uma rede em conjunto. Mas eu não tive, nunca tive nenhum problema. Pelo contrário, eu achei que depois que eu abri, ficou melhor. E eu também tenho que fazer esse link com a Odontofan, porque para a Odontofan é importante que as pessoas saibam que eu sou da área, que eu sou odontopediatra, porque Dá um eu peso, também né? sou. Sim, eu acho que é um peso positivo, porque eu também sou cliente da minha própria empresa. Eu testo os produtos antes. Eu não coloco nada para vender que eu não tenha testado no meu consultório. Então, assim, eu sei se vai agradar uma criança ou não. Pode ser que talvez eu não acerte em todos os produtos, mas eu faço esse teste antes, né? Então eu deixo aberto porque eu preciso desse link das minhas duas redes sociais. Para mim funciona de maneira positiva. Ninguém melhor do que você, né? Entender seu próprio público, né? Você é o seu público, e isso é muito legal, né? Já E tirei produtos de linha porque no meu consultório eu percebi que não estava dando certo e já tive essa fase também de repente eliminar produtos
porque não estavam do agrado. E isso me ajuda também, me ajuda muito. Eu sendo teste da minha empresa, é um ponto muito positivo, que eu tenho o privilégio, né, de ser. E aqui é um ponto interessante para a gente colocar também, que assim, você não tendo, né, uma empresa de brindes, não tendo uma outra empresa que não seja você mesmo sendo profissional dentro da sua clínica, é sempre importante você falar com o seu público. Então, assim, você tem hoje dentro do Instagram, tem as caixinhas lá de perguntas, tem a enquete, tem várias ferramentas que você consegue estimular o seu público para interagir com você e você entender melhor ainda qual é o tipo de conteúdo que você está colocando, né? Então, essas pesquisas de forma rápidas são super interessantes para vocês profissionais da Então, saúde. muito As legal. pesquisas que vocês trazem dos consultórios onde vocês fazem, vocês podem também trazer esse tipo de conteúdo para as redes sociais. Então, assim, o que é valorizado, né? Por exemplo, uma ginecologista. O que a gente conversa no consultório de ginecologista? A gente conversa sobre os hábitos, né, íntimos, sobre dúvidas em relação à sexualidade. Então, por que não trazer essas perguntas para quem está ali dentro dos seus usuários, né, dentro dos seus seguidores? Por que essas pessoas não poderiam responder e te dar ainda mais chances de ter um conteúdo de valor e relevante para esse público? Então, essa abertura que você tem com o seu público, que você tem via Odontofan e que você tem no seu canal profissional e pessoal, é super importante para você entender quem está ali atrás, né, das telas e que vai procurar você no consultório, que vai procurar você na sua empresa. Então, essa abertura e essa pesquisa que você faz te traz um retorno enorme. E as pessoas precisam entender isso. Como é que eu consigo mais pacientes? Para você que está começando agora na área de saúde, né? Como é que eu vou conseguir esses novos Exatamente. pacientes? Fazendo pesquisas, entendendo quem é seu público, entendendo seus concorrentes, o que o seu concorrente faz, como é que ele faz. Você não precisa fazer igual, você não deve fazer igual, até porque marca pessoal, gerenciar uma marca pessoal, é trazer o que ela tem de único, de diferenciado no mercado. E a gente sabe quais são os fatores diferenciais da doutora Rebeca, o que a torna única no segmento que ela faz, no segmento que ela atua, nos pacientes que ela atende. Então, é isso que a gente busca em marca pessoal, mas você precisa ter referência, né? Você precisa se inspirar em Sim. algumas coisas, em algumas A pessoas. odontologia hoje tem muitos profissionais que lidam com as mídias sociais de forma brilhante. Então, é o que você falou, nós não vamos copiar, nós vamos nos inspirar, né? Nós vamos buscar, de repente, em outros perfis, inspirações para a gente, de repente, fazer o nosso com a nossa cara. Porque o nosso perfil só vai vender o nosso produto, nós mesmos, se tiver a nossa cara. E por isso que não adianta fazer cópia de outros perfis. E eu acho que cada um tem a condição de fazer o seu perfil dar certo. E tentando se organizar no tempo, tentando essa comunicação com o paciente, não deixando só em mão de agência, né? Não que eles não sejam bons, eles são ótimos, mas eles não são você. Eles não É. estão lá com o seu paciente, né? Então, se você tem uma agência, você não tem facilidade de bolar uma arte legal, ok, não tem problema, ninguém é obrigado a saber fazer. Mas você tem que estar junto com ele, aprovar, você fornecer o texto, você ir lá junto para saber que aquilo que está sendo postado tem a sua cara. Esse é o ponto primordial que eu acho. Rebeca, a gente está indo agora aqui para os últimos minutinhos de live. Acho que a gente tem mais 1 ou 2 minutinhos. Mas Eu queria que já, você, já esse bate-papo gostoso, né? Intimista, eu queria que você exatamente. Tão deixasse o seu longe, tão recadinho perto. final, tão longe, tão perto. Deixa aí seu recadinho final para os profissionais de saúde, qual a importância de gerenciar, então, uma marca pessoal e trabalhar o marketing pessoal, nos meios digitais. E eu vou me despedindo aqui, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar gravada, tá? Então, quem chegou no meio ou quem quer depois mandar para algum profissional da saúde, manda o aviãozinho que ela vai ficar gravada no meu perfil. Rebeca vai dar os últimos minutos aí, o último minuto, na verdade. Fala aí rapidinho, Rê. Obrigada, querida. Quero agradecer a sua confiança, a sua amizade, né? Agradecer o convite para a live. Fiquei muito honrada em participar do seu canal, que você é uma profissional de referência na área. Dizer que a marca pessoal é muito importante. Quem não faz ainda um acompanhamento com o profissional, faça. Faça porque você vai ver que tem muita coisa que você nem imaginou que pode ser modificado. E se você tem já a rede social, invista mais, reserve um tempinho, se organize na agenda para você cuidar melhor dessa rede social. E se você não tem, saia da zona do conforto. Faça, você vai ver, o resultado é Comece.
Fantástico. Comece isso, Comece, comece. né? E continue, porque gerenciamento de marca é isso, gente. É contínuo, é para a vida toda. Sim, contínuo. Tá bom, Obrigada, querida. então. Foi um Obrigada a prazer. vocês. Um abraço, um beijo grande para todo mundo e tchau, tchau.